E o assunto do cafezinho de hoje é sobre cortinas. Estou aqui com a Giza, da Giza e Cortinas, para trazer então algumas dicas e alguns modelos de cortinas para usar na sua decoração. Está começando agora mais um cafezinho com a Monique. Oi, tudo bem, Ronieli? Tudo ótimo. Pois é, tem muitas ideias legais para casa, para vestir as janelas, né? E vai sempre de encontro à tua necessidade, é o que precisa na tua casa, qual a insolação, né? O quanto precisa ser protegido e para qual ambiente também. Giza, pensando assim num ambiente, para minha sala, o que tu daria de sugestão, assim, além de bonito, que fosse para necessidade, por exemplo, para luminosidade, para manter aquela ideia assim de beleza sem pesar muito o ambiente? Claro, a gente tem que levar em conta alguns pontos, assim. Primeiro, se tu vai ter televisão nesse ambiente, se ele vai funcionar como home theater, né, à tarde, se você vai usar durante o dia, se tem persiana externa, se não tem, o quanto precisa bloquear o sol. Acho que o primeiro ponto é isso, daí depois a gente vai partindo, vai restringindo, né, vai limitando as opções. Então, se a gente não tem necessidade de bloquear totalmente o sol, se é um ambiente que é para ser mais claro, existem tecidos translúcidos que vão dar uma transparência, vão te dar privacidade e vai vestir a casa, né? Hoje os linhos sintéticos, como esses tecidos assim, que tem uma leve transparência, daí vai ter muitos modelos, né? Com pregas, sem pregas, wave, daí a gente vai explorando. Pode usar reposteiros, laterais com tecidos tricô, que tá bem em alta também. Aqui é um preto, né? Mas tem outras texturas com outros tons, né? Que podem vestir muito bem. Depois tu pode compor com o mesmo estilo de tecido em almofadas, trazendo um pouco da cortina para cima do sofá. Não exatamente igual, mas compondo com texturas semelhantes, né? Isso fica muito bonito. E pensando também em ambientes assim mais íntimos, no quarto, ou então pensando nos lavabos, assim, quais são a sugestão para esses ambientes também? O quarto, normalmente as pessoas querem escurecer, né? Querem um blackout total, quando a persiana, principalmente quando as venezianas, as persianas, as janelas externas não tem aquela persiana, né? Então é necessário um blackout. Esse blackout tu pode usar como uma cortina tipo uma persiana. Aqui a gente tem um modelo Shadow, que tem essas listras, que tu pode ter um controle de visibilidade, né, pra rua ou não. E existem também os rolos inteiros, como esse aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Essa é uma cortina manual, mas ela tem motorizada também, que facilita, né? Tu não precisa ter o contato com a peça. Uma peça assim, com tecido blackout, tu tem uma ótima opção pro quarto. E depois tu entra com tecido com uma transparência em cima, pra fazer aquele, durante o dia, não precisa estar com o ambiente totalmente fechado, tu tem uma transparência, um quarto mais claro, né? Então isso funciona muito bem. Pro lavabo, que tu questionou, Ronieli, às vezes a rolô vai ficar uma cortina meio simples. Ela funciona pra banheiro, pra lavanderia, até mas pra cozinha ela é muito boa, mas ela fica simples. O lavabo normalmente a gente quer dar uma sofisticada, quer, né, dar um detalhe a mais, usar um pouquinho a mais. Ou usar. Daí eu iria te mostrar tipo uma cortina celular, uma plissada nesse estilo, ela fica mais decorativa. E ainda assim tu pode colocar um tecido junto, prender no meio, tipo um exemplo, essa aqui, né? Os lavabos normalmente são cortinas janelas menores, ou são mais também retangulares. Tu consegue usar um cordão bonito para prender, fazer um detalhe e compor com papel de parede também. Sim. Então tem muita ideia bacana, assim, depende muito do teu estilo e o que tu tá pretendendo passar, assim, a ideia de ambiente, né, que tu queres. Sim. Também o que eu gosto muito particularmente são os cordões, né, Giza? Que tu tem vários, assim, cada um tem o seu estilo e até pensando no seu ambiente, assim, é bem pessoal, mas tem várias opções aqui, né? Os cordões tem muito assunto também, eu digo que quase precisa uma aula. O cliente, às vezes, a gente acha que sabe, mas claro, cada um, né, às vezes não sabe nem como usar. Então, existem muitas opções, eu vou te mostrar, ó. Esse aqui é um exemplo, é um cordão pequeno, mas que tem imã, então facilita muito. Além dele ser decorativo, quando a gente tem um ambiente aberto, com muito vento, a cortina fica atrapalhando, né? Ela pode pegar em objetos, então, tu poder prender ela com facilidade, ó. Então, o imã traz isso. Então tem pingentes grandes, desse mesmo formato de imã, maiores, com pedraria, mais simples, se tu não gosta muito de brilho, com cores. Outra maneira de prender, que foi essa que eu mostrei também, que tu prende atrás, tem o jacarezinho que segura a cortina, além daqueles tradicionais que tu põe o ganchinho na parede, também tem. Então tem para todos os gostos, assim, e ideia de
eu digo assim, de visualização que tu tenha da cortina, né? Tu pode ter a mesma cortina simples e reta, mas a cada dia, de uma maneira, prender ela de uma maneira diferente, tu vai ter um visual diferente pra tua sala, né? Pro teu quarto, pro ambiente que esteja. Perfeito, então eu acho que seria isso, né, Giza, que teremos para hoje. Tem inúmeros modelos aqui, uma mais linda do que a outra, mais prática do que a outra. Te agradeço muito a participação. Obrigada! Né? Até a próxima semana, onde teremos mais um assunto do nosso cafezinho.